tentando obter, que muitos deles já possuíam mais do que 10 anos, muito mais do que 7 anos, medidas para voltar ao trabalho. Mas as medidas judiciais, elas têm efeitos para frente, quando se trata de liminares, chama de efeito ex nunc, efeito para frente. E todas as pessoas que foram demitidas nesse meio tempo não possuem juridicamente, pelo menos até o julgamento da ação civil pública, a condição de ser reintegradas. Nós temos aqui falando com 6 mil pessoas que estão beneficiadas com uma ação. Mas é importante frisar aqui, e aí eu falo para os vereadores, que o fundamento que segura esses trabalhadores aqui presentes, esses 6 mil pais de família, não são só 6 mil pessoas, o fundamento que segura é tão somente uma liminar, uma medida extremamente precária e uma liminar num agravo de instrumento cujo mérito ainda não foi julgado, que pode ser julgado a qualquer momento, que pertence a uma ação civil pública cujo mérito ainda não foi julgado, que pode ser julgado a qualquer momento. E é importante falar, como já foi frisado por um dos vereadores aqui, o INSS entrou na demanda. E o INSS entrando na demanda, ele carreia obrigatoriamente o processo para a Justiça Federal. E o processo na Justiça Federal, acredito eu, vai ter a análise de legalidade levada ao extremo e a possibilidade do processo sofrer reveses até a análise pelos tribunais superiores é bastante grande. E aqui eu tenho que ser sincero com relação a esse perigo. Então, eu gostaria de ter, como o colega vereador falou da outra tribuna, ter fé, porque na verdade Eduardo Couturi já determina que a gente tem que ter fé no judiciário. Eu tenho fé de que esse processo seja analisado com a necessária lisura e com a necessária análise dos princípios constitucionais, notadamente, como o vereador fala, dignidade da pessoa humana. Só que o fato de eu ter fé, vereador Gilmar, todos aqui presentes, não quer dizer necessariamente que isso vai se transmutar numa sentença favorável. E todo esse processo, como eu já falei para vocês, um pequeno resumo, demanda para que a gente possa conseguir medidas de salvaguarda para vocês, toda uma complexidade. Porque, sendo extremamente sincero, é muito simples afirmar que nós não queremos prejudicar vocês, que nós não queremos que essas pessoas que entraram sem concurso público, que estão aqui sendo vítimas desse prejuízo, não queiram ser prejudicadas. Isso, na verdade, para a Defensoria é extremamente simples. Para a Defensoria Pública é extremamente simples, porque, na verdade, ser defensor público exige defender exatamente isso. Então, eu não estou aqui fazendo nenhum esforço, eu estou aqui fazendo aquilo que a minha profissão me manda. Mas o problema é que quando você analisa o outro lado da moeda, e esse outro lado da moeda é acompanhado pelas outras instituições que estão acompanhando, elas verificam também um reflexo que se pode causar do outro lado. Que do outro lado é esse? Agora, há pouco, há menos de mês, foi realizado concurso para a Secretaria Municipal de Saúde. E, acaso vocês não saibam, a quantidade de pessoas que fez esse concurso ultrapassou 65 mil. Bom, 65 mil frente a 6 mil, nós temos aí uma ponderação extremamente perigosa para a análise do precedente que se quer criar dessas pessoas. Porque a pressão gerada pelas pessoas que querem entrar nos cargos públicos através de concurso faz com que, inexoravelmente, todos aqueles que tenham entrado de forma irregular sejam, desculpe a palavra, demonizados. Essa é a pressão. Então, o judiciário, com esses dois pesos de um lado e de outro, muito provavelmente, apesar de todos os nossos esforços, pode, porque eu não sou adivinho do futuro, pode pender pela análise da prevalência do concurso público, porque o concurso público tutela princípios de direito público, dentre um deles, interesse público. E, em se tratando de direito administrativo, e a situação de vocês é uma análise de direito administrativo, o interesse privado é suplantado pelo interesse público, e o interesse público exige que a entrada seja por concurso. Aí vocês me perguntam, e está todo mundo silencioso aqui, todo mundo me pergunta aqui, para que o defensor está assombrando todo mundo aqui? Não, eu não estou. Eu estou falando para vocês porque essa ação foi entrar em 2009, nós já estamos em 2012, já quase completando 4 anos de ação, e nesses 4 anos de ação, a única coisa que a Defensoria Pública tem feito é levado porrada de tudo quanto é lado, de tudo quanto é instituição, para poder manter esses 6 mil pessoas aqui no meio. E dizer aqui para vocês, vereadores, que se por um acaso nenhuma medida for tomada, e ainda bem que já houve consenso pela medida correta a ser aplicada aqui, se a medida correta não for aplicada a tempo, a qualquer momento essas pessoas podem sofrer reveses. Isso não quer dizer que esse revés seja definitivo, porque a Defensoria Pública não vai parar com esse processo até ele ser analisado pelos tribunais superiores. O problema é que até chegar nos tribunais superiores, nós podemos ter semanas ou meses. E eu não consigo imaginar como qualquer um de vocês possa aguentar um mês sequer sem receber o necessário salário para a manutenção da família.
A Defensoria Pública tem segurado essas pessoas com base em uma medida liminar. Volto a reafirmar. Com base em uma medida liminar. Mas é uma medida liminar que vem, é bom ressaltar, sofrendo ataque tanto do Ministério Público Estadual, tanto do Ministério Público do Trabalho, tanto do INSS agora. Então, para evitar que o mal possa acontecer, eu não falo pela Defensoria nesse momento, eu, defensor Carlos, rogo que medidas aqui na Câmara Municipal e dentre as quais as medidas que foram elencadas por Vossas Excelências sejam envidadas. Gostaria de frisar com relação à questão do projeto que foi falado, o projeto de lei que já foi falado outrora aqui, que esse projeto sofre de um pequeno vício, e é um vício insanável, que é o vício de iniciativa. E espero que a emenda que se pretende fazer à lei orgânica do município seja implementada com a maior celeridade para que se evite que prejuízos maiores sejam acontecidos no âmbito judiciário. Quero fazer uma última manifestação. É interessante verificar essa questão, essa ponderação, porque quando você vai fazer a análise fria, quando você vai fazer a análise com base nos papéis, com base na Constituição, e a gente tem que respeitar a Constituição, porque se a gente não respeitar a Constituição, a gente não respeita nada. Quando a gente verifica essa análise da Constituição, é fato que se vai analisar, é fato que se vai ter a conclusão, como primeira conclusão, a necessidade de desligamento de todas as pessoas pelos tempos que já tiveram. Eu estive conversando com uma pessoa cuja ética me impede de falar nesse momento e disse o seguinte: ora, mas vocês já passaram 10 anos lá, deviam ficar felizes, deviam voltar para casa felizes com isso. Bom, eu penso o seguinte: senhora, qual é o seu nome? Lúcia. Suponha que a dona Lúcia aqui mate mesmo. Suponha que ela mate mesmo. E ela está dizendo que quer matar, então é dolo, né? Não é nem eventual, ela está... Então, ela quer matar. Depois, eu não vou dizer quem é não, tá? Suponha que ela mate. Ela, assassina, confessa, tem direito garantido pelo Código Penal, olha aí, assassina, pelo Código Penal, de ter a pena contra ela não aplicada se o Estado não tomar providências em um tempo razoável. O nome disso se chama de prescrição. Então, pensa uma coisa, gente, é uma coisa que eu volto para vocês, vereadores. Se o assassino, se o criminoso, se o coisa ruim, se o assassino, se o criminoso tem o beneplácito legal para evitar com que o Estado o puna, eu não consigo entender por que eu estou brigando até hoje nesse processo se o servidor público não era assassino. Eu acho que, conforme o colega vereador falou no outro púlpito, eu acho que falta é ver. Na verdade, acho que falta é ver as pessoas que eu encontrei mendigando lá próximo no centro, que eram servidores públicos, que o Serviço Social da Defensoria teve que levar para mim, que tinham acabado de ser desligados, mendigando, não é outra coisa, mendigando. Tá? Outras que eu tive parentes que chegaram com a gente e dizem: olha, meu pai morreu porque ele foi demitido. Eu acho que falta isso. Porque, na verdade, e aqui eu faço a crítica pública, tá? Porque, na verdade, aqui os órgãos de controle, esses órgãos de controle aqui eu volto diretamente ao Tribunal de Contas, que deve fazer o controle concomitante, conforme determina o artigo 71, inciso 3º, deputado Marcelo, da Constituição Federal, não fazem o dever de casa, não fazem a fiscalização incontinente, não fazem essa verificação, e depois de quando o tempo passa, e muito tempo passa, quer voltar atrás como se isso não acontecesse, como se isso não representasse nada. Eu afirmo para vocês aqui, a Defensoria Pública vai continuar brigando por essa situação até a última instância. Só que a Defensoria Pública, na verdade, não a Defensoria Pública, eu, defensor Carlos, peço o apoio da Câmara, porque sozinho não dá. Abraço.